Você conseguiu sair das dívidas, está pensando em começar a investir aí agora e vê muita gente falando sobre que é preciso montar um fundo de emergência ou uma reserva de emergência e não sabe nem o que é isso, ou por onde começar, ou como formar essa reserva de emergência. Então esse vídeo aqui é para você, porque eu vou te explicar direitinho o que é, como formar, com o que gastar. Vou tentar te falar tudo sobre reserva de emergência para que você não possa ter mais nenhuma dúvida sobre esse assunto. Então fica comigo até o final desse vídeo para você aprender um pouco mais. Chefes empreendedores e empreendedoras do Brasil, o Everton Maciel mais uma vez aqui com vocês, com mais um vídeo, pessoal, com informação muito bacana, um assunto muito difundido e que eu gosto de falar demais dele, que é sobre reserva de emergência, que eu digo que é o segundo passo quando você está buscando investimentos, pois para mim o primeiro passo é sair das dívidas. Então, se você já gostou do vídeo, já deixa um like aí pra gente, para que os nossos vídeos possam chegar a muito mais pessoas. Se inscreve aí no canal também se você não é inscrito, pessoal. Tem muita gente aqui que assiste os vídeos, mas não se inscreve no canal. Se inscrevendo no canal, você me ajuda também. Então, eu te ajudo daqui e você me ajuda dali. Deixa também os seus comentários aí, eu quero saber o que vocês estão achando dos meus vídeos, se vocês estão gostando, pode deixar sugestões de vídeo para a gente buscar as informações para vocês. Não se esqueçam também, pessoal, de ativar o sininho, porque se você não ativar o sininho, quando eu fazer um novo vídeo sobre uma informação importantíssima aqui para você, você não vai receber esse vídeo, não vai ser notificado. Então ativa o sininho para você ser notificado. Se possível, pessoal, compartilhe os nossos vídeos aí nos seus grupos de famílias, nos WhatsApp da vida, vai ajudando a gente a disseminar o conhecimento financeiro e de empreendedorismo aqui no nosso Brasil para a gente mudar a realidade desse país. Olha só, gente, todo mundo já teve um imprevisto na vida e vamos ter também novos imprevistos na vida. Porque o imprevisto não é e se acontecer, mas a pergunta é quando vai acontecer. Todos nós temos imprevistos, é uma batida de carro, é um acidente, é uma perca de emprego, é um cano que estourou em casa, é um telhado que vazou, é uma doença na família. Todos nós temos imprevistos e nós sabemos que eles vão acontecer. Não é se vão acontecer, eles vão acontecer, pessoal. E você tem que estar preparado para esses imprevistos. Porque quando você está preparado, o imprevisto deixa de existir. Você se prepara para qualquer coisa. E quando essas coisas chegarem, que nós nem sabemos o que é, você vai saber lidar com ela muito bem, porque você vai estar preparado para ela. E principalmente financeiramente, pessoal. Porque o que mais acaba com a gente é não estar preparado quando chega uma adversidade financeira e você precisa recorrer a um banco para pegar dinheiro emprestado a juros e vai virando ali uma bola de neve e você se embanana tudo, volta para as dívidas. Então você tem sim que montar o seu fundo de emergência, a sua reserva de emergência, para você nunca mais ser pego em imprevistos. Como eu disse, gente, antes de vocês começar a montar a reserva de emergência de vocês, é preciso que você saia das dívidas. Muita gente quer começar a investir antes de sair das dívidas e não tem como, gente, é o jeito errado, é você querer dar um passo maior do que sua perna, querer subir 2, 3, 4, 5 degraus da escada numa passada só. Assim como você sobe uma escada que é degrau a degrau, você vai subir com segurança, também é a vida financeira, existem os degraus para você percorrer. Primeiro degrau que eu sempre falo é pagar as dívidas, né? Porque quando você consegue pagar as dívidas, significa que você está conseguindo controlar, ter um planejamento legal para que sobre dinheiro, porque você pagou as dívidas e manteve as suas despesas. Ou seja, você não está evoluindo as suas dívidas não cresceram, e sim você acaba zerando as suas dívidas. Quando nós falamos de fundo de emergência ou reserva de emergência, como você queira chamar, primeiro passo, pessoal, ter um planejamento financeiro bem feito. Sem um planejamento financeiro, não tem como a gente começar a planejar o nosso fundo de emergência, a nossa reserva de emergência. Porque é interessante lembrar, pessoal, que a reserva de emergência
é o valor dos seus gastos mensais multiplicado por um número X, que eu vou explicar para vocês esses números e você vai escolher o seu para montar a sua. Mas se você não souber quanto que são os seus gastos mensais, como que você vai fazer uma meta para montar a sua reserva de emergência? Não tem como. Então, o primeiro passo é você ter um planejamento financeiro legal, bem definido, para você fazer o levantamento desses gastos mensais seu. Se você não tem ideia de como fazer, eu vou deixar um vídeo meu aqui, um dos primeiros que eu fiz sobre planejamento financeiro, para que você possa se organizar financeiramente, sobrar dinheiro para você poder investir nisso, começar a montar este fundo de emergência seu, e que você também possa ter esse valor para fazer os cálculos que eu vou te explicar aqui. Bom, gente, vamos começar então. Se você montou o planejamento e você sabe quanto que são os seus gastos, você agora vai começar a descobrir quanto que você precisa juntar para a sua reserva de emergência. É importante lembrar o seguinte, que esses gastos, pessoal, não é o que você ganha. Muitas pessoas confundem na hora de planejar a sua reserva de emergência porque eles pensam que é o que ela ganha vezes uma quantidade de meses. E não é, pessoal. São os seus gastos mensais e essenciais multiplicado por uma quantidade X de meses. Por que são os gastos essenciais, pessoal? Quando você estiver passando por uma emergência, que você for fazer qualquer coisa, perder um emprego, por exemplo, você não vai gastar em barzinho, você não vai gastar em saídas, em passeio, porque você vai viver numa situação de emergência. Então você tem que ter essa ideia que é os seus gastos principais, tá? Então olha só, suponhamos que você ganha aí 2 salários mínimos, R$ 2.400, e que você no final das contas ali receba R$ 2.200 e as suas contas são essenciais, são R$ 1.500. Então esse R$ 1.500 é o que você vai somar para fazer a sua reserva de emergência. Aí você me pergunta, beleza, Everton, eu já sei que são as minhas despesas essenciais multiplicada por uma quantidade X de meses. Mas que quantidade X de meses é essa? Pessoal, na verdade não existe um negócio que a gente fala, vamos bater o martelo e é tantos meses que você tem que juntar. Existe sim um consenso entre as pessoas do seguinte, se você é funcionário CLT, é importante você ter junto pelo menos 6 meses das suas despesas mensais. Então suponhamos esse exemplo aí que nós falamos de que suas despesas são R$ 1.500. Você vai fazer o quê? Você vai pegar R$ 1.500 vezes 6, que é igual a R$ 9.000. Então o seu fundo de emergência deve ser o equivalente a R$ 9.000. Agora, pessoal, se você é autônomo, esse valor a gente aconselha que seja de pelo menos 12 meses, porque a gente sabe que o autônomo oscila muito mais do que quem trabalha com CLT. Então, se a gente utilizasse aquele mesmo exemplo de R$ 1.500 por mês vezes 12, daria R$ 18.000. Esse é o valor indicado para você ter na sua reserva de emergência. Não, pessoal, que você seja obrigado a ter isso. Tem pessoal que monta a sua reserva de emergência com valor de 3 meses, com valor de 2 meses. Mas o importante é você começar a juntar e traçar uma meta para você. Se você for traçar uma meta de alcançar isso, eu te aconselho CLT 6 meses, autônomo 12 meses. Porque isso vai te dar uma segurança muito maior para você partir para outros investimentos mais arrojados. Aí você se preocupar um pouco mais com rentabilidade do que somente guardar o dinheiro. Beleza, pessoal? Você já sabe ali qual o valor que você tem que guardar ali da sua reserva de emergência. Agora eu aconselho vocês, pessoal, traçar uma meta para alcançar esse valor. Porque sem meta a gente não chega muito longe não. Então é importante que você trace essa meta. E você vai se fazer algumas perguntas para te ajudar. Você vai se perguntar, quanto você precisa? Então você vai usar aquela conta que eu falei agora há pouco. Se são 3 meses, se são 6 meses, se são 12 meses. Você vai ver quanto que você precisa. Depois responda uma pergunta, para quê? Ou seja, qual a finalidade disso? Você vai lá responder, é para mim montar a minha reserva de emergência, é para mim ter mais segurança, é para que eu não passe aperto, é para que eu não tenha mais imprevistos na minha vida. Ou seja, é importante você ter um porquê de criar uma meta. Outra coisa,
A próxima pergunta que você vai ter que responder é para quando? Por que para quando, pessoal? Meta que é meta, ela tem que ter um tempo estipulado para se cumprir. Então você vai falar, eu quero criar a minha meta para mim adquirir a minha reserva de emergência em 12 meses. Beleza, então você já tem um prazo ali para alcançar aquela sua reserva de emergência. Aí depois você vai fazer uma quarta e última pergunta, ou seja, como eu vou fazer isso? E aí você vai colocar ali, suponhamos aqui que a pessoa tem um gasto de R$ 1.500 e ela queira ali juntar a sua reserva de emergência de R$ 9.000. Então ela vai falar assim, poxa, quanto eu preciso? R$ 9.000. Por quê? Para alcançar uma segurança e fugir dos imprevistos. Para quando? Suponhamos que ela vai colocar aí que ela vai ter que alcançar a sua reserva de emergência em 1 ano e meio, 18 meses. E como que eu vou fazer isso? Eu vou juntar R$ 500 por mês, porque se o salário dela seria ali 2.200 e ela tem um gasto de 1.500, ela pode pegar 500 e guardar para ela, e ela pode pegar R$ 200 para ela gastar à toa, por exemplo, né? Então ela vai conseguir alcançar essa reserva de emergência dela em 18 meses. É importante, pessoal, faça esse exercício, monte uma meta para que você possa alcançar. E mesmo que parecer longe, se a sua não der para fazer em 1 ano, em 18 meses, mesmo que seja 2 anos, 3 anos, cara, faça, porque o tempo passa, o tempo voa. Se você for olhar, esses dias atrás tinha uma eleição, ou tinha uma Copa do Mundo. E que acontece o quê? De 4 em 4 anos. E quando pensa que não, já tem outra eleição, já tem outra Copa do Mundo, ou seja, o tempo voa. Se você começar agora, mesmo que dê 3 anos ou 4 anos, não desista, siga firme, porque vai chegar nesse tempo e você vai ter a sua reserva de emergência e vai poder evoluir nos investimentos. Se não, esse tempo vai chegar do mesmo jeito e você vai ter só arrependimento. Beleza, pessoal? Aí vem uma dúvida, agora é o seguinte, onde eu deixo esse dinheiro da minha reserva de emergência? Embaixo do colchão, na poupança, dentro de um cofrinho? Não, pessoal. É importante, mesmo você sem ter um investimento arrojado, que você esteja apenas montando a sua reserva de emergência, é importante você já começar a entender de investimentos. Então você vai ter que investir esse dinheiro. Você vai ter que investir ele analisando duas coisas principais quando você se analisa investimentos: liquidez e segurança. Por quê, pessoal? Segurança, primeiro porque você tem que ter segurança, que é o único dinheiro que você tem, a sua reserva de emergência, não é isso? E segundo, a liquidez. O que é a liquidez, gente? É a facilidade de transformar aquele investimento que você tenha feito ali em dinheiro mesmo na sua conta. Então a liquidez, ela tem que ser diária, você tem que pegar ali e já tem que poder receber aquele dinheiro na hora. Porque os imprevistos não escolhem hora. Então se você está juntando aí a sua reserva de emergência e te ofereceram ali um título qualquer, um investimento qualquer, que ele segura o seu dinheiro, não importa o tanto, gente, 3 meses, 1 mês, não faça. Se preocupe com a liquidez, que é muito mais importante. Para isso, eu indico muito para vocês investir no Tesouro Selic. Porque o Tesouro Selic, além dele te proteger da inflação, pois ele é atrelado à taxa Selic, que é a taxa de juros básico aqui da nossa nação, ele tem liquidez diária. Ou seja, se você precisar do dinheiro hoje você vai ter esse dinheiro. Então é muito melhor você poder investir em uma coisa que tem uma rentabilidade aí mediana, bacana, que hoje é o Tesouro Selic, e uma liquidez diária e, além de tudo, a segurança, porque você vai estar emprestando dinheiro pro governo. E você pode me perguntar, Everton, e a poupança? Ela não é segura? Não tem liquidez diária? Sim, pessoal, a poupança é segura. A poupança tem liquidez diária, mas eu não te aconselho porque existem opções melhores. Existem, às vezes, até alguns CDBs que são melhores aí. Então, assim, não deixe na poupança, porque geralmente a poupança rende muito pouco. A poupança vai te render 0,5% ao mês. Então, isso aí em 12 meses vai render para você o quê? Em torno de 6%. Num cenário de inflação alta, como é o que nós estamos vivendo, por exemplo, a inflação pode chegar aí a 12%, 13%. Se ela chegar a 13% no final de ano, então, se você teve uma rentabilidade de 6%, a inflação chegou a 13%, na verdade você está perdendo 7% do seu dinheiro. Então você vai perder poder de compras. Um exemplo, se você colocar R$100 na poupança e ficar o ano todinho, vai chegar no final do ano, é como se esses R$100 fossem apenas 93, porque ele perdeu um poder de compra de 7%.
Então o que você vai comprar com todo aquele dinheiro que está lá na poupança, inclusive com a rentabilidade que vai dar um pouquinho mais de R$ 100, vai ser a mesma coisa que você compraria hoje com 93. Então você vai estar perdendo dinheiro na poupança. Por isso que eu não indico muito ela. Vai lá para o Tesouro Selic, procura um CDB bacana, eu acho muito melhor. Mas sempre olhando essas duas coisas que eu estou falando para vocês: segurança e liquidez. É importante lembrar, pessoal, que depois que você junta a sua reserva de emergência, ela deve ficar lá quietinha, rendendo. Tem um pessoal que junta a sua reserva de emergência e qualquer coisa que aparece na vida dele, ele já pensa, poxa, eu vou lá tirar a reserva de emergência. Pessoal, reserva de emergência são só para imprevistos mesmo, tá? Imprevistos, um acidente de carro, perda de emprego, coisas desse tipo, problemas de saúde. Se não for alguma dessas opções, pessoal, provavelmente não é para você utilizar a sua reserva de emergência. Daí você tem que usar a sua criatividade para buscar outras rendas, né? Vender alguma coisa que você não esteja usando mais é uma opção, fazer um serviço extra um final de semana, enfim, pessoal, são muitas opções que você pode usar para não utilizar a sua reserva de emergência. Outra coisa que você pode utilizar ela é se, por exemplo, aparecer uma oportunidade de negócio muito boa para você. Aí sim, vamos um exemplo aqui daquele cara que juntou lá 9 mil da reserva de emergência dele. E apareceu um cara aí desesperado, vendendo um carro lá de boa procedência, é claro, né, pessoal? E que aquele carro ali custasse 15 mil reais. E você chegasse no cara e falar, cara, eu tenho 9 mil reais, você quer os 9 mil no carro? E o cara falar, poxa, beleza, eu tô precisando desses 9 mil que eu vou vender para você. E isso é uma oportunidade de negócio. Aí você compraria aquele carro e venderia ele para você ganhar os 15 mil reais. Você teria um lucro aí de 6 mil reais assim instantaneamente, né? Então, pessoal, é só nesses casos. Se não for esse caso, não utilize a sua reserva de emergência, senão você volta para a estaca zero. Aí depois que você conseguiu montar a sua reserva de emergência, que ela tá lá quietinha, aí você vai passar para o próximo nível, que são outros investimentos, e pode ir até para o mercado de ações. Então vai ficando comigo aqui que eu vou te dando dicas e vou te ensinando como você chegar lá. Chefes empreendedores e empreendedoras, eu espero que vocês tenham entendido a importância da reserva de emergência, como montá-la, em que utilizá-la e onde guardá-la. Porque esses vídeos aqui têm esse objetivo de te ajudar a melhorar a parte financeira aí da sua vida. Então se você gostou, deixa o like aí, compartilhe os nossos vídeos aí para chegar a muito mais pessoas, né? Se inscreva no canal também se você não é inscrito ainda, deixa o like maroto e comenta aí também o que você está achando. Comenta aí se você já tem a sua reserva de emergência, qual pé que tá essa montagem aí da sua reserva de emergência, onde você está guardando. Se tiver dúvidas, pode me perguntando aí que eu te ajudo, eu te respondo também, tá bom? Eu tô sempre de olho nos comentários. Pessoal, agradeço vocês aí pela atenção, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.